Boa noite. Meu nome é Francisco, eu sou R4 de Neurocirurgia do Hospital de Ipseng. Vou falar hoje sobre hernia de disco cervical, conduzir um estudo, dando seguimento aos estudos do grupo de coluna. Hérnia é definido como migração ou deslocamento, e a hérnia de disco cervical ela é definida como migração do fragmento do núcleo pulposo pelo anel fibroso do disco. Frequentemente, a hernia de disco é um subproduto de um processo degenerativo intervertebral, que já existe na coluna vertebral, embora nem sempre seja assim. Existe um conceito também dentro do estudo da hérnia de cervical, que seria o conceito da hérnia dura, que na verdade é mais, uma osteofitose secundária a uma espondilose dos unciformes, e que é mais frequentemente estudada junto com o estudo da mielopatia espondilótica. Então não é tanto o foco do que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar mais das hérnias moles, das hérnias de disco puramente ditas. A classificação das hérnias ela pode ser de acordo com a morfologia da migração do disco ou de acordo com para onde esse disco foi migrado, né? De acordo com a morfologia, as hérnias podem ser protrusas, extrusas, sequestradas ou migradas. As hérnias protrusas elas são as hérnias cujo o componente herniado não corresponde a menos de 2/3 do componente discal todo que está herniado para fora, que está para fora do espaço discal, e na verdade ele está contido pelo anel fibroso da hérnia. A hérnia extrusa é aquela que geralmente houve uma ruptura do anel fibroso, o núcleo pulposo houve uma ruptura, mas geralmente ela ainda está contida pelo ligamento longitudinal posterior da coluna. As hérnias sequestradas são aquelas que não têm uma continuidade do componente herniado com o disco originário, e elas podem estar migradas cranialmente ou caudalmente em relação ao disco que a originou. Em relação para onde essas hérnias estão migrando, elas podem ser classificadas em centrais, são aquelas mais medianas, laterais, ou alguns centro-laterais, e as hérnias foraminais. Só para título de exemplo, aqui nós temos aqui uma ressonância do corpo sagital, nós temos uma hérnia extrusa, migrada caudalmente e mediana. Dá para ver que ela não tem nenhum componente lateral específico. Medial, né, no caso. Aqui temos também uma hérnia extrusa, C5, C6, aquela outra também era C5, C6. Essa aqui já é lateral, a gente consegue perceber que tem um componente bem lateral aqui. E essa aqui não está migrada, não. Aqui nós temos uma ressonância também, um corte axial, aqui no T2, aqui um T1. Aqui no T2 a gente consegue perceber uma hérnia foraminal, que está aqui onde estaria o forame, nós temos uma protrusão discal comprimindo o espaço do forame. Sobre a história natural das hérnias de disco. Hérnia de disco pode ser encontrada na população assintomática, de forma assintomática em até 45% da população. Se a hérnia é sintomática, quer dizer, se você tem uma hérnia na imagem, você tem sintoma de hérnia de disco. Com tratamento conservador, tem alguns estudos que falam que até 60% dos casos você tem uma reabsorção da hérnia na imagem e melhora clínica. E dos pacientes que não têm melhora clínica, não tem reabsorção na imagem, até 60% também tem melhora clínica. O processo de reabsorção da hérnia ele varia o tempo de reabsorção, em média de 3 a 6 meses. Existem alguns componentes na imagem, na avaliação da imagem, que podem sugerir, ou ao menos nos direcionar para uma hérnia que tem uma chance maior de ser reabsorvida. Hérnias que tem hipersinal no STIR ou no T1 com contraste, pode ser o sinal de que você tem um edema local ali daquela hérnia, pode ser o sinal que você tem um processo inflamatório bastante ativo, e isso pode predizer uma maior chance na reabsorção. O mecanismo de reabsorção dessas hérnias ele é explicado por vários fatores. Os principais deles estão relacionados com a fagocitose do edema, fagocitose do componente herniado, um edema local ali, o processo de desidratação que acontece com o tempo, que pode diminuir também o volume dessa hérnia e melhorar os sintomas, o processo de desinflamação também. Aqui, por exemplo, é uma hérnia, um corte axial, uma hérnia que você tem um hipersinal no STIR, que provavelmente corresponde ao processo inflamatório ou do edema local ali, que tem uma chance maior de ser absorvida com essa imagem aqui. Uma hérnia que chega agudamente para a gente no ambulatório assim. Qual é o quadro clínico da hérnia de disco cervical? Geralmente é uma dor que pode ser de início agudo ou pode ser de início gradual. A dor geralmente ela comete a região cervical e braquial e pode, mais raramente, irradiar também para a região superior do dorso. Então é uma cervicobraquialgia. A dor geralmente tem padrão neuropático
em parestesia, formigamento, cãibra ou queimação, e pode seguir um dermatoma, mas pode ter também associado dor muscular. Não é porque tem dor muscular que o paciente não tem hernia de disco. Muito pelo contrário, as coisas geralmente podem estar associadas justamente porque a dor neuropática pode desencadear uma contratura muscular e desencadear uma dor muscular secundária também. Geralmente o paciente não tem uma postura que ele encontre no leito ou em casa que melhore a sintomatologia, exceto para o caso C7, que é relatado que alguns pacientes têm uma melhora quando elevam o membro superior e colocam a mão atrás da cabeça, uma melhora transitória, mas pode ter alguma melhora com descompressão local ali transitória. E os principais sintomas mais encontrados, né, são realmente a braquialgia e déficit sensitivo no braço. Dor cervical também é muito comum, alteração de reflexo e déficit motor de grupamento relacionado com a raiz acometida. Aí, menos comumente, pode ter dor na região da escápula, torácica, cefaleia, dor torácica posterior ou angina. Então, os principais seriam realmente a braquialgia, cervicobraquialgia e déficit sensitivo ou hiporreflexia. No exame físico do paciente com hernia de disco, a manobra de Spurling, ela geralmente está presente, ela é a dor no trajeto da raiz, é uma radiculalgia desencadeada pela extensão com compressão cervical ipsilateral à hérnia. A manobra de Valsalva também pode intensificar a sintomatologia e, se isso acontecer, isso é um indicativo de que você tem um comprometimento irritativo radicular importante nessa hérnia também, que pode também predizer também um processo inflamatório maior local ali. Você vai buscar identificar o dermatoma acometido pela dor, nem sempre é fácil identificar, mas em alguns casos ele pode ser típico, né? Alterações em grupamentos musculares correspondentes, de preferência correspondentes com o dermatoma que você suspeitou, e você vai buscar também alteração do seu exame físico de reflexo osteotendíneo. Só para dar uma lembrada nos dermatomos aqui, C2, C3, C4, são a região occipital, cervical, C5 já começa a pegar um pouco do deltoide, C6 pega a porção lateral do braço, do antebraço, tem que lembrar lá do 6 que a gente faz, C6, né, pegando aqui a região dos dois dedos mais laterais, C7 pega a porção medial e do dedo médio, C8, porção mais ulnar da mão mesmo, os dois dedos mais mediais, e T1, a porção mais medial do braço. Só para poder passar sumariamente no exame clínico de cada uma das hérnias, C3 geralmente é uma hérnia bem rara, ela é decorrente de protrusão discal ou herniação discal de C2 e C3 e geralmente desencadeia dor suboccipital. Tal qual C4, que é uma dor cervical e para a região lateral do ombro, mas que não tem alteração motora ou osteotendínea. C4 pode ter um comprometimento diafragmático com respiração paradoxal, por comprometimento eventualmente ali saída do frênio, mas nem sempre. C5 é uma hérnia que já começa a ficar um pouco mais comum, geralmente é hérnia do disco C4, C5, pega a face externa do braço e você pode ter uma paresia do deltoide, uma paresia para a abdução do braço. E você pode ter uma redução do reflexo bicipital. O reflexo bicipital ele tem principalmente pela raiz de C5 e C6. Então, na hérnia C6 também pode ter uma redução do bicipital. Só que na hérnia C6 também pode ter uma redução do braquicardial. C6, o paciente vai ter uma cervicalgia com parestesia acometendo a região lateral do braço e do antebraço, pegando a porção dorsomedial da mão, e pode ter paresia para os extensores do punho e flexão do cotovelo. C7 é a hérnia mais frequente que a gente tem de disco cervical, e ela desencadeia dor na região posterior do ombro, escápula, braço e antebraço. Pode ter uma paresia para a extensão do antebraço, paresia do tríceps, e paresia para a flexão do punho e extensor dos dedos. E o reflexo que é reduzir geralmente é o reflexo tricipital. C8, a hérnia que seria uma hérnia C7. T1 é um pouco menos comum do que a hérnia C6, que pega a raiz de C7, e desencadeia uma dor e parestesia na região mediana do braço, região ulnar da mão, com paresia para a movimentação dos músculos intrínsecos da mão, uma perda motora fina, o paciente tem dificuldade para escrever eventualmente. Só para poder relembrar também essa tabelinha aqui, C2, C3, C4 não pega nenhum grupamento muscular específico e não tem alteração de reflexo. Dor na região occipital, na região cervical, região do trapézio. C5 pode ter paresia do bíceps, a reflexia bicipital e paresia do deltoide. C6 paresia do braquicardial e também do bicipital.
C7, paresia do tríceps e redução do reflexo tricipital. C8, T1, os músculos pegam a musculatura intrínseca da mão, região ulnar, que é mais acometida. O diagnóstico diferencial da hernia de disco, o principal diagnóstico diferencial que a gente tem que estar sempre esperto aí seria com a síndrome de compressão dos nervos periféricos. A compressão radicular de C6 ela mimetiza muito a síndrome do túnel do carpo. E a compressão radicular de C8 mimetiza a síndrome de compressão do ulnar. Como que a gente tenta diferenciar isso na prática no exame clínico? A gente lança a mão dos testes de Tinel, de Fallen e de Duncan, que geralmente não estão presentes nas radiculopatias, embora possam estar presentes, até porque, na verdade, a síndrome do túnel do carpo é uma condição extremamente prevalente. E não é incomum se encontrar, inclusive, essas duas patologias em associação. Nos casos em que você tem dúvida, a gente pode lançar a mão da eletromiografia também, para identificar o que está acometendo mais esse paciente, né? O diagnóstico diferencial seria os diagnósticos diferenciais osteomusculares, né, as articulações do ombro. Para isso a gente lança a mão das manobras lá de Okun, de Jogo, de O'Brien, para avaliar realmente se tem dor a mobilização da articulação glenumeral. E o que destaca, pode ajudar também, é que geralmente essas condições não cursam com alteração dos reflexos osteotendinos. A síndrome do desfiladeiro torácico também é um diferencial, mas é de difícil diagnóstico. Geralmente, pega a porção inferior do plexo braquial, o tumor de Pancoast, por exemplo, pode desencadear isso, e você tem acometimento ali das raízes ou da porção ali de C8, T1. O que pode ajudar no diferencial é que as síndromes de desfiladeiro torácico podem cursar com síndrome de Horner ou dos achados menos que não são frequentes, que não são encontrados nas hérnias de discos cervicais. Condições infecciosas, como a herpes zoster ou a plexite braquial, também podem mimetizar. A herpes zoster, posteriormente, pode surgir vesículas que auxiliam no diagnóstico. E não podemos esquecer das síndromes miofaciais, reumatológicas e ortopédicas também, de maneira geral. O tratamento clínico inicial é preconizado para praticamente todos os casos. Tem fase do tratamento, não deve ser instituído, inclusive, o tratamento todo de maneira concomitante, deve seguir as fases do tratamento. No primeiro momento, pode ser instituída a terapia com anti-inflamatório, relaxantes musculares, analgésicos simples e repouso. Pacientes que têm indicação, pacientes que têm um quadro de ansiedade exacerbado, e isso não é incomum também nos pacientes com hernia cervical, é uma condição bastante comum também, tem indicação de receberem medicação ansiolítica. Em relação a imobilizar, além desses medicamentos aqui também, pode ser utilizado os corticoides na fase aguda também, tanto de depósito quanto venoso ou até oral por pouco tempo. Em relação à imobilização cervical, pode ser indicada para conforto, colar macio ou colar duro. Aí entra uma questão que já é um pouco mais polêmica. Alguns autores preconizam que se o paciente não teve uma resposta satisfatória com colar macio e está tendo que pensar num colar duro, num colar rígido, um paciente que já está com uma cervicobraquialgia provavelmente incapacitante, já tem que começar a considerar uma intervenção cirúrgica para esse paciente. Após a primeira fase desse repouso, a primeira fase de recuperação, vai entrar a segunda fase de fisioterapia. Fisioterapia com diversas modalidades. Pode ser utilizada ultrassonografia, pode ser utilizada massagem, terapia com choque, com potencial de interferencial, acupuntura. E geralmente os pacientes que têm boas indicações para você permanecer no tratamento conservador são os pacientes que têm uma melhora rápida com o tratamento conservador e são pacientes que têm uma cervicobraquialgia também sem comprometimento neurológico importante ou um comprometimento neurológico menor que não está interferindo tanto na vida desse paciente. Vamos considerar o tratamento cirúrgico dos pacientes que têm refratariedade ao tratamento conservador ou os pacientes que apresentarem com déficit neurológico maior, uma plegia ou uma paresia muito importante. Cervicobraquialgia incapacitante e refratária, aquele paciente que, a despeito de um tratamento medicamentoso de repouso otimizado, mantém-se incapacitado, completamente incapacitado. E para alguns casos especiais, tem alguns casos que o déficit neurológico, por exemplo, é menor, mas o paciente trabalha com um trabalho fino e cujo tratamento cirúrgico pode ser considerado com uma maior uma indicação mais rápida, talvez, né? Sei lá, por exemplo, o que ele coloca, por exemplo, pacientes pintores estão com déficit discreto na musculatura intrínseca da mão. Para o pintor é difícil ficar tratando conservador por 6 meses. Eventualmente, o tratamento cirúrgico precoce pode ser considerado para esse caso. O tratamento cirúrgico ele tem duas vias principais, pode ser por via anterior ou por via posterior.
Qualquer uma das vias que se for optar pelo tratamento cirúrgico, o objetivo é o mesmo, o objetivo de descomprimir a raiz ou a medula. E a via anterior é a mais utilizada para as hérnias mores, ela é a mais amplamente utilizada mesmo nos meios neurocirúrgicos, pelo neurocirurgião. Ela tem uma capacidade de descomprimir principalmente as hérnias mais medianas. Falando um pouquinho da dissectomia por via anterior e um pouquinho da técnica, a preferência da dissectomia via anterior é a abordagem pelo lado esquerdo. Isso visa fugir do ramo laríngeo recorrente, que tem uma alça maior do lado direito. A incisão, a técnica pode ser uma incisão tanto transversal quanto longitudinal, e o paciente tem que ser posicionado com uma discreta extensão cervical sem lateralização. Então aqui a incisão pode ser transversal ou longitudinal. A incisão transversal geralmente pega da linha mediana até a borda lateral do esternocleidomastoide, e a incisão transversal segue a borda medial do esternocleidomastoide. A título da gente saber da topografia do disco, da vértebra em relação, na verdade, da vértebra em relação à anatomia do paciente, geralmente C4 está na topografia da cartilagem tireoide, C1 está logo abaixo do ângulo da mandíbula e C7 geralmente está abaixo da junção external. E falando um pouco da técnica, então após a incisão, aqui eu mostrando um pouco da incisão transversal da pele do subcutâneo, o platismo vai aparecer, a gente secciona o platismo. Seccionado o platismo, a gente vai achar a face anterior do cervical e a gente vai mobilizar, entrar nessa face, mobilizar lateralmente o esternocleidomastoide junto com a bainha da carótida e medialmente o músculo omoióide e esternotireoide e a traqueia e o esôfago medialmente. Aqui é um desenho esquemático mostrando a via do acesso. Como a gente sempre fala, é um acesso anatômico, não é para ficar sangrando, né? A gente vai entrar realmente entre os músculos, lateralmente a carótida e o esternocleidomastoide, medialmente o esôfago, a traqueia, o esternotireoide e o omoióide. O omoióide raramente tem que ser seccionado, na maioria das vezes ele não precisa ser seccionado. Feita essa separação, a gente vai encontrar o espaço pré-vertebral, que vai ser o músculo longus colli. Feito isso, a gente pode fazer uma confirmação do nível com radioscopia, com agulha de hack angulada ou outro instrumental. E a gente vai incisar o longus colli e vai partir para a colocação dos retratores. Quando a gente vai colocar os retratores, a gente tem que prestar atenção e sempre identificar e colocar eles na linha média. As primeiras pastas que a gente coloca são as pastas transversais, já tentando afastar o longus colli. E tem estruturas que a gente pode ligar, caso necessário, estruturas que a gente não pode ligar. A veia e a artéria tireoide inferiores, elas podem ser ligadas, elas geralmente aparecem no C4 e C5, se elas estiverem atrapalhando o campo cirúrgico. Já o nervo laríngeo, ele tem que ser preservado. Ele geralmente cursa inferomedial a carótida e vai em direção à cartilagem tireoide, não pode seccionar esse nervo. Então aqui a colocação do retrator medial, o mais medial possível, aqui já tentando as pás, já tentando pegar um pouquinho do longus colli que já foi seccionado, coagulado, né? Após a coagulação dessas pás, a gente coloca as outras pás no sentido transversal. Feito isso, a gente pode lançar a mão do afastador de casco, que é fazer uma distração dos corpos vertebrais, e vamos partir para a dissectomia, que é uma abertura retangular aí de 10 a 12 milímetros. Nesse momento da cirurgia, o micro idealmente tem que estar posicionado perpendicular à coluna, ou o micro, ou o acesso que você vai fazer, você tem que estar de frente para a coluna, perpendicular. E você pode utilizar drill, cureta, loves ou Kersons. E aqui mostrando o bisturi incisando aqui a topografia do disco que nós vamos fazer a dissectomia, aqui utilizando a pinça de love. Aqui o drill, mostrando esquematicamente que também uma cureta e aqui uma pinça de love para pegar o osteófito posterior. E após isso, a gente pode posicionar o microscópio obliquamente para tentar visualizar e descomprimir a região do processo ossinado. Feito isso, a gente pode realizar ou não uma abertura do ligamento longitudinal posterior para tentar avaliar a pulsatividade do dura mater, que se não estiver pulsando, é um indicativo de que pode ter compressão remanescente de algum osteófito posterior ainda. Então aqui a gente pode angular o microscópio para tentar avaliar e descomprimir a região do processo ossinado, tá vendo? De um lado ou de outro. Obviamente de um lado, do lado que contralateral, o lado da hérnia, para você conseguir ver. No pós-operatório, a gente tem que prestar muita atenção. Essa cirurgia demanda uma vigilância da via aérea e uma vigilância neurológica importante pelo risco de edema, pelo risco de hematoma cervical.
A cabeceira elevada no pós-operatório diminui o edema cervical. E esse paciente pode ter dieta liberada conforme a aceitação. O risco de disfagia é uma condição muito frequente depois desse acesso, só pela mobilização do esôfago. Mas a disfagia permanente por mais de 6 meses da cirurgia é mais rara. Por mais de 12 meses, então, ela é bem mais rara. E você pode ir liberando a dieta conforme a aceitação desse paciente mesmo. A deambulação precoce, ela é preconizada e melhora o resultado diminui a chance, né, de complicação pós-operatória. E uma tomografia também é indicada no pós-operatório para poder avaliar, para poder confirmar o posicionamento do queijo, confirmar o posicionamento da placa, confirmar o nível de descompressão que você atingiu. As complicações do pós-operatório podem ser de pior do déficit prévio que o paciente já tinha, e isso pode ser relacionado com edema pós-operatório, com algum tipo de lesão intraoperatória ou com uma descompressão rápida de uma condição cronicamente, às vezes uma estenose que já estava lá há mais tempo, que descomprimiu muito rápido, ou então de déficits agudos, que podem estar relacionados com migração de queijo, com subluxação, com o hematoma epidural. Outras complicações podem ser observadas também, trombose de carótida em pacientes que têm placas instáveis na carótida. Na mobilização pode acontecer trombose, hematoma cervical no pós-operatório, rouquidão por praxia do laríngeo, disfagia é muito frequente, embora a disfagia permanente seja bastante rara. E falando um pouco agora da via posterior, que a gente vê bem menos, né? Na verdade, o que tem descrito é uma foraminotomia por via posterior. O relatado é que ela teria, de certa forma, uma vantagem por descomprimir apenas o forame nos casos em que você tiver uma compressão foraminal sem lesão direta do disco e que seja uma hérnia mais lateral. Uma vantagem dela é que ela não necessariamente vai precisar de uma artrodese. O problema da via anterior é que, como você tira o disco todo, você tem que fazer uma artrodese ali. Seja com uma artrodese com material autólogo ou heterólogo, você tem que fazer uma artrodese. Na foraminotomia posterior, você não vai fazer artrodese, você não vai reduzir a mobilidade do paciente, você não tem risco de ter uma doença de nível adjacente por conta disso, e teoricamente você tem um procedimento menos mórbido também. A ideia da foraminotomia é descomprimir essa região, falar um pouco mais sobre isso. A desvantagem seria que quando ela tiver uma técnica não tão bem executada, ela pode ter mais dor no pós-operatório por lesão da musculatura paravertebral. E não tem nenhuma evidência, na verdade, de você ter uma melhor resposta quando você compara com a via anterior. Ela não é bem indicada, na verdade ela é contraindicada para as hérnias centrais, para o paciente que tiver uma instabilidade cervical prévia à cirurgia, ou que tiver mielopatia, ou então que tiver uma cifose pré-operatória importante. A respeito da técnica por via posterior, o paciente pode estar ou sentado ou em decúbito ventral, o pescoço vai ter que estar discretamente fletido, e a incisão geralmente é 2 centímetros lateral à linha média, 2 centímetros para a mediana. E a gente faz uma dissecção muscular. Isso pode ser feito com afastador específico, afastador tubular, ou então alguns afastadores, até afastador, pelo que eu vi na descrição, que é um afastador até autostáticos, eventualmente, pode ser utilizado para poder fazer essa dissecção muscular. Aqui a gente vai mostrar a parte mais lateral da lâmina aqui e da articular, né? Que é a região que a gente vai querer atingir. A gente vai começar drilando aqui a faceta articular mais posteriormente. Pode complementar a osteotomia com Kerrison para poder exibir o ligamento amarelo e pode fazer uma flavectomia com lâmina 15 ou lâmina 11 para exibir a raiz. Uma vez exibida a raiz e comprimido, você pode, com cautela, mobilizar essa raiz cranialmente ou caudalmente para tentar fazer uma dissectomia nos casos em que for necessário, se tiver uma compressão anterior mais importante. Então, a foraminotomia ela é boa para herniações laterais e com radiculopatia típica, que pega o dermato e o grupamento muscular dessa raiz. A taxa de sucesso em alguns estudos relatados é próxima de 90%, e, se bem executada, é colocado com uma recuperação pós-operatória bem rápida, por ser minimamente invasivo, né? Para concluir, assim, é importante que a gente seja capaz de reconhecer a hernia de disco e topografar a raiz, tanto a nível de dermátomo, quanto a nível de miótomo, quanto a nível de alteração de reflexo osteotendino. A gente tem que ser capaz de identificar também os diagnósticos diferenciais da hernia de disco cervical, não correr o risco de tratar inadvertidamente uma protrusão discal que eventualmente não é a causa dos sintomas. Saber interpretar o exame de imagem e correlacionar com a clínica, que eu acabei de falar aqui. E tem que saber conduzir conservadoramente. O tratamento conservador não é uma junção de tudo ao mesmo tempo. Ele não é você passar para o mesmo paciente
no mesmo momento, todos os medicamentos, fisioterapia, já começar a fazer terapia hidroginástica, tudo ao mesmo tempo, colar. Não, você tem que ter uma sequência do tratamento conservador também. Existe atualmente uma pressão muito grande por resultados rápidos e eficientes, e isso pode, muitas vezes, forçar o cirurgião a indicar precocemente uma cirurgia. A gente tem que saber para os casos em que isso é válido, para os casos em que isso não é válido. O tratamento cirúrgico ele é indicado para os casos em que você tiver refratariedade clínica ou um déficit muito importante. A técnica mais utilizada é a via anterior, embora é importante a gente conhecer também a via posterior. A gente tem que saber manejar o pós-operatório e as peculiaridades do pós-operatório, porque é uma cirurgia que tem riscos relacionados ao pós-operatório imediato. É prudente a observação no primeiro dia em hospital, com dreno Portovac, etc. As referências que eu usei para estudá-la foi o Tratado de Neurocirurgia, o livro do Vaccaro, esse livro de Spine Surgery Basics e o Schmidt para fazer essa aula. Obrigado.